Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:08. Olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliano Oliveira. Participa dessa edição o repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques desta sexta-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Presidente da ASIM orienta comerciantes sobre a abertura e fechamento de empresas durante o Carnaval em Mineiros. Mega Sena acumula e próximo concurso deve pagar 50 milhões de reais. Aprovado na Câmara, projeto que legaliza os jogos enfrenta resistências no Senado. Receita publica regras para a declaração do imposto de renda. Kiev sofre novos bombardeios e se prepara para a invasão russa. Governo de Goiás altera o calendário do IPVA e licenciamento. Preço de fertilizantes sobem com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. 12:09, uma excelente tarde para você. Sejam bem-vindos à edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Após a aprovação apertada na Câmara dos Deputados, o projeto que legaliza os jogos como bingos, cassinos e jogo do bicho não deve ter vida fácil no Senado na avaliação de integrantes da casa. Parlamentares estão reticentes em relação a alguns pontos da proposta, entre eles a tributação estabelecida pelos deputados. Conforme o texto aprovado, haverá a cobrança de uma contribuição de intervenção no domínio econômico de 17% apenas sobre faturamento bruto dos estabelecimentos com os jogos. Na visão de parlamentares ouvidos pela reportagem, o valor é muito generoso e poderia ser aumentado, algo que foi rejeitado pelos deputados por 255 votos a 166. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem evitado se posicionar sobre o mérito da matéria, mas já indicou a aliados que não terá pressa na tramitação. Anteontem, em conversa com jornalistas, ele sinalizou que pretende encaminhar o texto para alguma das comissões da casa e não diretamente ao plenário. O líder do Podemos, Álvaro Dias, que representa a terceira maior bancada, afirmou que é contra o projeto e que o texto vai encontrar uma forte resistência no Senado. Dias ressalta que há muita pressão pela aprovação da matéria, o que classificou como um esquema poderoso e escuso que pode levar à aprovação da proposta. E o concurso 2457 da Mega Sena, realizado na noite desta quinta-feira no Espaço Loterias Caixa em São Paulo, não teve acertadores das 6 dezenas. Os números sorteados foram 10, 19, 46, 47, 49 e 50. O próximo concurso é amanhã, sábado, e deve pagar um prêmio estimado em 50 milhões de reais. A quina teve 51 ganhadores e cada um vai receber cerca de R$ 62.930. Os 4.414 acertadores da quadra vão receber um prêmio individual de R$ 1.038. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica do país e também pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. E aqui em Goiás, a Secretaria de Estado da Economia alterou o calendário de pagamento do IPVA e do licenciamento deste ano. As placas com finais 1, 2 e 3 tiveram a data limite para a quitação das 3 parcelas alterada para junho, para os dias 2, 3 e 6, respectivamente. As quitações da segunda parcela das placas com final 1 e 2 deveriam ocorrer originalmente no dia 24 de fevereiro e 3 de março. No caso das placas com final 3, a primeira parcela seria no dia 3 de março. Com o novo calendário, a segunda parcela dos 2 primeiros casos fica para o dia 2 e 3 de maio. E já a primeira parcela dos proprietários de veículos com placa final 3 muda para o dia 4 de abril, enquanto segunda, 4 de maio. A alteração consta no suplemento do Diário Oficial do Estado de Goiás do último dia 16. Além desse novo cronograma provisório, o governo goiano enviou para a Assembleia Legislativa um projeto para permitir o parcelamento do IPVA em até 10 vezes. Após a aprovação, novas mudanças poderão ocorrer. Jornal do Meio-Dia. 12:12 e agora o boletim da Polícia Rodoviária Federal. Nas últimas 24 horas, nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. A matéria é com o inspetor Nilton Moraes.
Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. E começa a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal em Goiás e em todo o Brasil. A ação, que está nesta sexta-feira iniciando, vai se estender até a próxima quarta-feira, meia-noite. Para você que vai pegar a estrada, muito cuidado, muita atenção. As ultrapassagens proibidas, a não utilização do cinto de segurança, tanto por parte do motorista quanto de passageiros, crianças sendo transportadas de acordo com a legislação e especialmente aqueles que gostam de fazer a ingestão de bebidas alcoólicas quando estão ao volante, não haverá nenhuma tolerância. Lembrando que a fiscalização está acontecendo em todas as rodovias do estado, especialmente em pontos considerados críticos, e se você tiver qualquer problema, acione a Polícia Rodoviária Federal através do número 191. Lembrando que para pista simples teremos restrição nessa sexta-feira das 16 às 22 e nesse sábado das 6 ao meio-dia. Inspetor Newton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. Meio-dia e 14. Como esperado nas últimas horas, a UEFA determinou nesta sexta-feira a mudança da sede da final da Liga dos Campeões desta temporada. A decisão do torneio não será mais em São Petersburgo por causa da invasão da Rússia à Ucrânia. Agora, o último jogo da Champions League está previsto para Paris, no Stade de France, no dia 28 de maio. Também ficou decidido na reunião da sexta-feira do Comitê Executivo da entidade que clubes da Rússia e da Ucrânia, assim como seleções em competições continentais, terão de mandar seus jogos em estádios neutros até segunda ordem. Esse, Daliana, é o segundo adiamento da final da Liga dos Campeões em São Petersburgo. A cidade russa tinha sido escolhida como sede para a edição 2020-21, mas por causa da pandemia teve que tirar de Istambul os planos para 2019 e 2020 e levar a fase decisiva do torneio para Lisboa. Paris não recebe uma decisão da Liga dos Campeões desde a temporada 2005-06, quando o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho venceu o Arsenal no mesmo Stade de France. Enquanto a CBF discutiu seu futuro e lidava com uma nova crise no Rio de Janeiro, grandes clubes do país se reuniam na sede do Banco BTG em São Paulo para avançar nas discussões sobre a criação de uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro. Estiveram no encontro organizado pela Codajas Sport Capital, uma das empresas que pretende organizar a liga, dirigentes do Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Red Bull, Bragantino, Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Internacional, Grêmio e Atlético Mineiro. E esse último atuou como uma espécie de embaixador do Forte Futebol, movimento criado na semana passada por 10 clubes que se apresentam como emergentes: o América Mineiro, o Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Avaí, Ceará, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza, Goiás e Juventude. O Galo se comprometeu a levar o teor da conversa para os clubes desse bloco, com o objetivo de fazê-los participar da próxima reunião, prevista para meados de março. E vamos ao agronegócio. Os preços dos fertilizantes no mercado físico brasileiro já refletem as incertezas do abastecimento global com a guerra entre Rússia e Ucrânia. De acordo com dados da consultoria StoneX, um dos indicadores diários de preços reportava a ureia a $635 por tonelada no Porto Brasil nesta quinta-feira. O valor é $65 por tonelada maior do que o reportado na quarta-feira, que foi de $570. Os índices mostram aumento, mas as cotações tendem a continuar subindo, é o que avalia o diretor da Fertilizantes da StoneX, Marcelo Melo. Outro indicador semanal aponta para a média da ureia de $605 por tonelada nessa semana, uma alta de $55 por tonelada ante a semana passada. Esse indicador mostra a média da semana, por isso revela um efeito menor sobre os preços, já que os aumentos dos futuros ocorreram, aliás, a partir de terça-feira. Certamente estamos acima desse nível no momento. A alta das cotações do mercado físico acabou acompanhando o aumento expressivo dos contratos futuros dos fertilizantes listados pelo CME Group nos Estados Unidos. Os contratos derivativos de fósforo também subiram diante da escalada da crise. O outro impacto observado no mercado brasileiro é a ausência de algumas misturadoras de negócios. A retração deve-se às incertezas sobre quais patamares os preços dos adubos podem atingir antes de efetuar vendas para a entrega futura, de acordo com Melo. Jornal do Meio-Dia.
Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Na madrugada de ontem foi aprovada na Câmara a lei, ou o projeto, porque ainda vai para o Senado, né, de reabertura dos cassinos no Brasil. O lobby dos cassinos foi muito forte, porque no apagar das luzes da legislatura de 2021 conseguiram pôr urgência no projeto. E por causa dessa urgência ele teve que ser votado agora, né? E foi votado de novo ao apagar das luzes, na madrugada. O score foi de 246 a 202. Quer dizer, não adiantou os evangélicos terem os católicos como aliados, mas passou pela Câmara o texto básico do deputado Felipe Carreiras, do Partido Socialista de Pernambuco. Reabertura dos cassinos que foram fechados por decreto do presidente Dutra em 30 de abril de 1946. Né? Fechou o Hotel Cassino Quitandinha, de Petrópolis, o Cassino da Urca, de tantos espetáculos da música brasileira, teatro de revista também, os cassinos, os hotéis cassinos das estações de águas de Minas Gerais, Caxambu, Poços de Caldas, São Lourenço, né? Belos hotéis cassinos. E o brasileiro foi jogar no Conrad, em Punta del Este, né? Então eu estou contando isso porque é um pouquinho de hipocrisia em torno do assunto também, mesmo porque a lei das contravenções penais, que é de 1941, proíbe, no artigo 50, jogos de azar no Brasil. E até define que jogo de azar é aquele cujo resultado dependa da sorte, né? Até parcialmente da sorte. Sorte é sinônimo de azar ou de acaso. Tudo tem o mesmo significado, né? Mas continuam as loterias no Brasil, bancadas pelo Estado brasileiro. Agora, aí tem os argumentos, né? De que o jogo pode ser a ruína de um chefe de família viciado, que pode ser lavagem de dinheiro do crime, de atividades criminosas, né? Por outro lado, que pode movimentar a economia, que pode evitar que brasileiro vá jogar em cassino no exterior, que dá emprego e tal. São os argumentos que o Estado, aliás, que o Senado vai ter que examinar agora. Bom, e o presidente da República esteve ontem em São Paulo, São José do Rio Preto, inaugurando um anel rodoviário que alivia a cidade, e em São Paulo com várias atividades de drenagem das águas das chuvas para evitar inundações, inclusive drenagem do Riacho Ipiranga, em cujas margens plácidas há 200 anos, está fazendo esse ano, isso é bem próprio do ano do bicentenário, né? Foi proclamada a independência do Brasil. Nascemos lá, às margens do Ipiranga, que ouviram o grito, né? E aí tem muito jornalista hoje que sempre usa as margens no plural, quando alguma coisa está à margem, numa única margem, né? O sujeito vai dizer também, estava pescando às margens do Atlântico, imagina só, né? Ele está aqui no Brasil e lá na África ao mesmo tempo. Bom, falando de presidente, ficaram esperando que ele falasse alguma coisa sobre Ucrânia e Rússia. Ele foi o último visitante de Putin, antes da operação militar. E o Brasil se dá bem com a Ucrânia também. São nossos parceiros comerciais. Então é a neutralidade do Brasil, e desejo de paz. O Brasil tem uma cadeira, mais uma vez, temporária no Conselho de Segurança da ONU. Se o assunto for para lá, são 15 integrantes, 5 dos quais são membros permanentes, que têm direito a veto. Mas qualquer coisa que as Nações Unidas decidam, é só lembrar que Rússia e China têm direito a veto. Então não vai adiantar nada, né? Levar o assunto para a Rússia, para as Nações Unidas. Agora, está lá um assunto a ser decidido entre Rússia e Ucrânia. Rússia esticaram demais a corda, ficaram cercando a Rússia,
com a OTAN. A OTAN é um tratado militar de defesa que servia na Guerra Fria contra a União Soviética. E agora está servindo para constranger a Rússia, para deixá-la isolada e abafada. E o Putin decidiu que a segurança da Rússia está em primeiro lugar. Então vamos ver o que vai acontecer. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:24, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, e já destacaremos para você que o Supremo Tribunal Federal aprovou a revisão da vida toda do INSS. Presidente da ACEM orienta comerciantes sobre abertura e fechamento de empresas em Mineiros durante o Carnaval. Veículos pesados terão acesso restrito às BRs de Goiás durante o feriado de Carnaval. Não saia daí, voltamos já trazendo todos os detalhes destas e outras notícias. Jornal do Meio-Dia. 12:26, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. E o Supremo Tribunal Federal aprovou hoje a revisão da vida toda a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A Corte formou maioria de 6-5 no processo, que estava paralisado com o pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes, que deu seu voto de Minerva a favor dos segurados. Assim, tornou-se constitucional incluir todas as contribuições previdenciárias realizadas pelos trabalhadores antes de julho de 1994 no cálculo da aposentadoria. Antes, eram considerados os pagamentos ao INSS apenas após a data que marca o início do plano real. A decisão do STF vai permitir revisar por ação judicial e aumentar os valores de muitas aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS. Contudo, a revisão da vida toda também pode baixar o valor de algumas aposentadorias. É preciso, então, fazer as contas antes de solicitar a revisão. Foram favoráveis à revisão o relator do processo, o ministro Marco Aurélio, que foi acompanhado por Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Foram contrários Nunes Marques, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Jornal do Meio-Dia. E o programa de bolsas de ensino superior do governo estadual, ProBem, contempla mais de 5.000 estudantes em Goiás. A matéria é com Juliana Carnevale. O governo estadual e a Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG, divulgaram no site da instituição ovg.org.br o resultado do processo seletivo para 5.000 bolsas do Programa Universitário do Bem, o ProBem. Com os novos bolsistas, a iniciativa, que proporciona formação superior a estudantes vulneráveis, chega à marca de 12.000 beneficiários no primeiro semestre de 2022. Os estudantes contemplados vão receber o auxílio retroativo ao mês de janeiro deste ano. O programa oferece 2 tipos de bolsas para os estudantes. As bolsas parciais, que correspondem a 50% do valor da mensalidade, limitadas a R$ 650 por mês, e as bolsas integrais, que correspondem a 100% do valor da mensalidade, limitadas a R$ 1.500 por mês. Já as bolsas concedidas aos estudantes que cursam medicina ou odontologia terão seus limites maiores, R$ 2.900 para as parciais e R$ 5.800 para as integrais. O ProBem também oferece oportunidades de estágio, cursos de capacitação, participação em projetos sociais e integração ao mundo do trabalho por meio do Banco de Oportunidades. Para usufruir do benefício, é necessário que o estudante esteja com a matrícula ativa em uma instituição de ensino superior parceira do ProBem, até o dia 8 de março. Todos que concorrerem à bolsa do ProBem precisam estar com registro ativo e atualizado no CadÚnico. De Goiânia, Juliana Carnevale.
12:29. Voltando aqui para Goiás, veículos pesados terão acesso restrito às BRs de Goiás durante o feriado do Carnaval deste ano, que acontece de hoje, 25 de fevereiro, até 2 de março. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a medida ocorre devido ao aumento do fluxo de automóveis, principalmente de carros de passeio, durante os feriados, vésperas de feriados e grandes eventos. A polícia explica que a restrição vai ocorrer apenas em trechos rodoviários de pista simples, nos horários de maior movimento, e afeta principalmente caminhões, bitrens e cegonhas. Sendo assim, estão limitadas as combinações de veículos de carga e combinações de transporte de veículos. As combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas também estão restritas, ainda que autorizadas a circular por meio de autorização especial de trânsito ou ainda autorização específica. Os dias e horários das restrições são o dia 25 de fevereiro, sexta-feira, das 16 às 22 horas, dia 26, no sábado, das 6 da manhã ao meio-dia, no dia 1º, terça-feira, das 16 às 22 horas e no dia 2, quarta-feira, das 6 ao meio-dia. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um reforço na fiscalização em Goiás ocorrerá em todas as 9 rodovias federais que cortam o estado. A atenção especial ficará naquelas que dão acesso a pontos turísticos, como as BRs 153, 060, 414 e 364. Em geral, essas vias são utilizadas por quem vai para Caldas Novas, região do Lago da Serra da Mesa, São Simão, bem como Pirinópolis e Corumbá de Goiás. Ainda segundo a corporação, a fiscalização e o policiamento nas rodovias serão intensificados com mais rondas ostensivas e também com posicionamento das equipes policiais em locais estratégicos. Jornal do Meio-Dia. 12:31. Goinfra abre inscrições de concurso público para engenheiros. Confira essa matéria direto de Goiânia com Osana Alves. Estão abertas as inscrições para os interessados em participar do concurso público para a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra. São oferecidas 10 vagas para gestores de engenharia, com salário de R$ 11.800. A carga horária é de 40 horas semanais. Das 10 vagas ofertadas neste certame, 9 são destinadas à ampla concorrência e uma é reservada à pessoa com deficiência. As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de março no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro, responsável pela realização do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 140 e as provas serão aplicadas em Goiânia no dia 10 de abril. O processo de seleção ocorrerá em 3 etapas. As 2 primeiras são as provas objetivas e dissertativas, ambas com caráter classificatório. Na terceira etapa, haverá a análise de títulos. A previsão é de que o resultado seja publicado em 15 de junho de 2022. Mais informações pelo telefone 0800 8782 696. De Goiânia, Osana Alves. E voltando ao esporte, em resposta à invasão da Rússia na Ucrânia na última madrugada, a Fórmula 1 decidiu não realizar o GP da Rússia da temporada 2022. Em um comunicado, a categoria disse observar os desdobramentos do leste europeu com tristeza e choque e apontou o papel unificador do esporte como razão para a mudança. A prova estava marcada para o dia 25 de setembro e ainda não tem uma substituta, mas a Turquia surge como principal candidata. A etapa está presente no calendário da Fórmula 1 desde 2014, promovida no circuito de Sochi. A cidade palco das Olimpíadas de Inverno de 2014 fica na costa do Mar Negro, a cerca de 1.600 quilômetros da capital Moscou e a 700 quilômetros das fronteiras com a Ucrânia. E a Polícia Civil ainda não identificou os primeiros suspeitos de terem participado do ataque ao ônibus do Bahia na noite dessa quinta. Entrevista coletiva concedida na manhã da sexta-feira com Francineide Moura, delegada titular da 6ª Delegacia Territorial de Brotas, ela disse que a investigação prossegue e provas estão sendo coletadas. A delegada Daliana contou que as equipes da Polícia Civil estão na região onde o ataque ocorreu e que toda e qualquer testemunha será ouvida para ajudar no esclarecimento do caso. O veículo tricolor foi atingido por artefatos explosivos quando se dirigia à Arena Fonte Nova para o jogo contra o Sampaio Correia. O goleiro Danilo Fernandes foi ferido no rosto e levado a um hospital de Salvador, onde segue em observação e vai passar por exames oftalmológicos. E no agronegócio, produtores do norte do Mato Grosso ainda têm dificuldades por conta do excesso de chuva.
Em Alta Floresta, os índices elevados têm atrapalhado a colheita da soja e ainda o plantio do milho segunda safra na região. Em sentido contrário, áreas do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul vêm encontrando dificuldades diante do clima sem chuvas. Com a umidade do solo muito baixa, alguns produtores de Mato Grosso do Sul decidiram interromper o plantio do milho em algumas localidades. Nas demais áreas do país, a chuva vem em forma de pancadas para o sul, com aumento de temporais hoje no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além disso, os maiores acumulados serão observados no extremo norte do Brasil, onde são esperados mais de 100 milímetros. E a Prefeitura de Mineiros, por meio da Secretaria de Assistência Social, divulgou ontem a lista dos alunos contemplados com o programa Bolsa Universitário ProUni. A iniciativa permite que alunos de baixa renda possam cursar o ensino superior e contribui com a formação de profissionais que atuarão em prol do desenvolvimento do município. A lista com os nomes dos contemplados está disponível no site da Prefeitura, www.mineiros.gov.br. Jornal do Meio-Dia. E o presidente da Associação Comercial e Industrial de Mineiros, assim, André Felipe Dotto, concedeu entrevista à reportagem da Rádio Verde Vale FM e falou sobre a abertura e fechamento do comércio durante o carnaval. Segundo ele, na ausência de acordos coletivos, cada empresário deve buscar informações direto com o sindicato. Vamos ouvir na íntegra o que disse o representante da associação. Sobre o funcionamento do comércio, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, nós temos a Lei 9.093 de 95, que estabelece que serão feriados apenas os que estão previstos em lei. E o carnaval ele não consta no rol dos feriados nacionais, né, de acordo com as leis 10.607 de 2002 e a Lei 6.802 de 1980. E até esse momento nós não temos um posicionamento da Prefeitura impedindo ou liberando a abertura do comércio. Nós temos um outro instrumento também para nos basearmos, que são as convenções coletivas. Essas convenções coletivas, elas resultam de acordo entre os sindicatos dos empregadores e o sindicato dos empregados. E essas convenções coletivas, elas se sobrepõem às leis. Então, a nossa orientação é que o empresário procure o sindicato, né, e verifique qual foi o acordo firmado pela sua categoria referente a isso. E nós estamos orientando as empresas também a adotar o que é costume na empresa, né, o que foi feito nos anos anteriores. Mas no final das contas nós consideramos de fundamental importância a abertura do comércio, principalmente nesse momento de recuperação econômica. E o prazo para a população acessar o link e contribuir na audiência pública 11/2021, que trata sobre a concessão e duplicação da BR-364 de Rondonópolis até Jataí e da BR-060 entre Rio Verde e Jataí, termina hoje, sexta-feira. O link para acesso e contribuição pelo site da NTT está disponível no site e Instagram da Verde Vale. No site da NTT, a pessoa precisa clicar em contribuir, criar um cadastro e posteriormente enviar a sua contribuição no que diz respeito ao tema. Nessa contribuição, a pessoa precisa expressar a sua opinião dizendo os motivos pelos quais acredita que a BR deve ser plenamente duplicada e não apenas construída às terceiras faixas. Jornal do Meio-Dia. 12:37, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, e já voltamos abrindo espaço para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas. Receita publica regras para a declaração do imposto de renda. Kiev sofre novos bombardeios e se prepara para a invasão russa. Não saia daí, voltamos já trazendo todos os detalhes destas e outras notícias. Jornal do Meio-Dia. 12:40 foi rápido, já voltamos com a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, foi publicada no Diário Oficial da União de hoje a Instrução Normativa número 2065 com as regras da declaração do imposto de renda deste ano, que tem como base os rendimentos obtidos em 2021. O período de entrega das declarações será de 7 de março a 29 de abril. Os lotes de restituição terão início no dia 31 de maio, dividido em 5 grupos mensais até 30 de setembro. A expectativa da Receita é de receber 34,1 milhões de declarações até o final do prazo. De acordo com as regras, estão obrigadas a apresentar a declaração de ajuste anual os cidadãos que tiveram no ano passado rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70. Ontem, os técnicos da Receita Federal lembraram que o auxílio emergencial
pago pelo governo para amenizar prejuízos causados pela pandemia é considerado tributável. Se a pessoa recebeu, além do salário, o auxílio emergencial e somando esses rendimentos tributáveis ultrapassar o limite de R$ 28.500, ela estará obrigada a apresentar declaração do imposto de renda. No caso de rendimentos considerados isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, quem recebeu valor superior a 40 mil é obrigado a declarar. Continuam obrigados a apresentar a declaração os que obtiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto, bem como pessoas que têm direito à isenção do imposto sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguidos de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, e pessoas que têm operado em bolsas de valores. E o segundo dia da campanha militar russa contra a Ucrânia começou com uma intensificação do cerco à capital do país, Kiev. Forças de Vladimir Putin voltaram a bombardear a cidade, desta vez com efeitos mais claros sobre civis, e se aproxima por dois flancos. O movimento parece confirmar a hipótese de que a Rússia de fato mira Kiev como seu principal alvo na guerra, ainda que haja combates e ataques ocorrendo em quase todas as partes do país, inclusive o oeste, área considerada mais imune devido à sua proximidade da fronteira com a membro da OTAN, Aliança Militar Ocidental Polônia. Os moradores da capital acordaram com sons de explosões e mísseis balísticos, provavelmente modelos Iskander, lançados de Belarus, e de cruzeiro disparados de aviões. Um caça Su-27 ucraniano, modelo soviético usado por Moscou e Kiev, foi abatido sobre a cidade e caiu sobre um bloco residencial, deixando um número incerto de vítimas. Segundo informações de Washington, os russos chegaram a 32 quilômetros da capital por essa via. Diplomatas ocidentais em Moscou falaram à reportagem em menos de 8 quilômetros. Já os ucranianos dizem ter parado o avanço a 50 quilômetros, tendo nessa versão estabelecido uma linha de defesa contra tanques usando mísseis americanos Javelin. Com isso, se torna um alvo provável de mais bombardeios, já que a destruição de 11 aeroportos e 14 baterias de defesas antiaéreas na quinta-feira parecem ter dado vantagem decisiva a Moscou nos céus do país. Nessa manhã, Moscou disse ter destruído 118 alvos militares e derrubado 5 caças. E o carnaval começa com a apreensão de carregamento milionário de drogas no sudoeste goiano. A carga era transportada em um caminhão carregado de lona. A droga foi apreendida em Jataí e tinha como destino a cidade de São Paulo. Foram apreendidos 85 quilos de cocaína que estava em um compartimento oculto no veículo, abordado na noite de ontem na BR-364, na unidade operacional da PRF. 2 homens foram presos por tráfico e porte ilegal de arma, já que transportavam também uma pistola. Foram encaminhados para a Polícia Civil de Jataí. O prejuízo foi de quase 10 milhões de reais para o tráfico. E a Assembleia Legislativa de Goiás analisa a possibilidade de que consumidores contratantes de serviço público possam incluir o nome do cônjuge como adicional na fatura mensal de consumo, exemplo de água, energia elétrica e telefone, que são aceitas como comprovantes de endereço. O projeto de lei é de autoria do deputado Hamilton Filho, do Solidariedade, e está em análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A proposta estende o benefício aos casais que vivem em união estável. O projeto estabelece que a inclusão do nome deve ser efetuada exclusivamente pelo titular da fatura, com a finalidade de atestar a residência dos parceiros. De acordo com o deputado, a iniciativa já é presente em outros estados. O intuito, ainda segundo ele, é dar uma solução ao constrangimento que muitos cidadãos são submetidos por não possuírem comprovante de residência no próprio nome. A matéria será distribuída ao relator, deputado Dr. Antônio, do União Brasil. Se aprovada pelos deputados e sancionada pelo governador Ronaldo Caiado, a lei entrará em vigor na data da publicação no Diário Oficial do Estado. E no agronegócio, o dia é de correção e mais realização de lucros para os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago. Perto de 8,10, os preços cediam entre 25 e 37 pontos, o maio valendo $16,17 e o julho $16,01 por bushel. O mercado da soja dá continuidade às perdas que já foram observadas no fim da tarde de ontem. Os traders permanecem focados no conflito Rússia e Ucrânia, que em seu segundo dia se agrava com tropas russas começando a chegar à capital ucraniana, Kiev. Ainda assim, o dia é de baixa para praticamente todas as principais commodities agrícolas, lideradas pelo trigo, que cede mais de 4% na manhã de hoje em Chicago. Os futuros do cereal perdiam entre 38,75 e 44 pontos, com o maio valendo $8,96 por bushel. Entre os derivados da soja, quem tem perdas mais agressivas é o óleo, que cede mais de 2% na Bolsa de Chicago, seguido pelo farelo, que cai mais de 1%.
Ambos acompanham também o petróleo, que opera no vermelho depois da disparada de ontem. Jornal do Meio-Dia. 12:46. E agora vamos direto para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Bem, estamos chegando com as informações desta sexta-feira na cidade de Mineiros. As últimas 24 horas nós tivemos uma ocorrência registrada pela Polícia Militar, esta que chamou mais atenção. Inclusive, a própria Polícia Militar divulgou a foto do suspeito de um estupro de vulnerável. O caso aconteceu aqui na cidade de Mineiros. A gente, é claro, preserva o endereço aí do fato para preservar também a vítima. Mas o indivíduo, ele abusou da confiança da mãe da vítima e acabou cometendo estupro. O fato aconteceu quando a mãe estava para o trabalho e a criança estava sob a guarda da filha mais velha. A filha mais velha precisava ir para o trabalho e nesse intervalo entre chegar a mãe e a filha sair, sobrou ali meia hora, 20 minutos. Foi o tempo suficiente para este indivíduo cometer este ato criminoso. Ele morava de aluguel nos fundos da casa da vítima há cerca de 5 dias. A mãe dessa criança conheceu este rapaz por intermédio de uma amiga e acabou alugando esse cômodo nos fundos da sua residência. Quando a mãe chegou do trabalho, encontrou a criança na cama, nua e chorando. Ela informou, que havia sido estuprada por este elemento e que o camarada estava escondido ainda embaixo da cama. A mãe imediatamente, já tirou a criança do quarto e trancou o suspeito dentro do quarto. Mas malandro que acabou conseguindo fugir pelo telhado, saiu para a rua e tomando o famoso rumo ignorado. Algumas câmeras de segurança conseguiu flagrar esse camarada fugindo e a polícia divulgou posteriormente a sua foto, como sendo procurado. Caso tenha alguma informação, ligar no 190. Lamentável essa situação, a Polícia Civil deve investigar o caso a partir de agora. Essa criança também deve passar aí por um psicólogo para amenizar as traumas causados aí por este crime abominável. Então, esta ocorrência de maior gravidade registrada aqui em nossa cidade nessas últimas 24 horas. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.